Na esfera da ciência, deparamo-nos com uma infinidade de enigmas ainda não decifrados. Alguns objetos têm fascinado especialistas há séculos, resistindo a uma explicação plena e capturando nossa imaginação. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada para desbravar 20 desses artefatos enigmáticos, que têm intrigado os cientistas e os deixado perplexos. Já segue o canal e deixa seu like. O mecanismo de Antiquitera é um artefato grego antigo que foi descoberto em 1901 por mergulhadores de esponja nas proximidades da ilha de Antiquitera. Trata-se de um dispositivo mecânico complexo, operado manualmente, com um sistema elaborado de mostradores e engrenagens. Acredita-se que sua origem remonta por volta de 100 a.C., e há muito tempo, o seu propósito tem sido objeto de debates entre historiadores e arqueólogos. No entanto, especialistas que realizaram análises extensas agora sustentam a teoria de que o mecanismo foi utilizado como uma calculadora astronômica, capaz de prever as posições de eclipses de corpos celestes e até mesmo as datas dos antigos Jogos Olímpicos. Apesar da avançada tecnologia demonstrada pelo mecanismo de Antiquitera, não foram encontrados outros dispositivos comparáveis da mesma época. Isso levanta a questão de como tal tecnologia sofisticada foi desenvolvida naquela época. O manuscrito Voynich é um livro misterioso, datado do início do século XV, que apresenta escrita à mão e ilustrações. Esse livro contém um script desconhecido que até hoje desafia todas as tentativas de decifração por parte de linguistas, criptógrafos e historiadores. Suas páginas estão repletas de desenhos de plantas, diagramas astronômicos e figuras humanas, porém o verdadeiro significado permanece indefinido. Devido à sua natureza enigmática, o manuscrito Voynich tem sido objeto de inúmeras teorias, variando desde a ideia de ser um sofisticado embuste até um autêntico registro de conhecimento secreto. Apesar de extensas análises e esforços para decifrar seu código, o verdadeiro propósito e significado do manuscrito Voynich continuam a escapar dos pesquisadores, mantendo o mistério em torno desse intrigante artefato. Esse livro representa um testemunho dos limites de nossa compreensão e seu fascínio perdura ao longo do tempo. Em Bagdá, foi descoberto em 1938 um conjunto de 3 artefatos, também conhecido como bateria parta. Esses artefatos incluem um pote de cerâmica, um cilindro de cobre e uma haste de ferro que, quando montados, se assemelham a uma célula galvânica simples. As teorias sobre a função da bateria parta variam desde sua utilização como um simples recipiente de armazenamento até a possibilidade de gerar uma pequena corrente elétrica. Alguns pesquisadores sugerem que a bateria poderia ter sido utilizada para a galvanização de ouro em objetos de prata, uma técnica conhecida como douração. No entanto, essa teoria ainda é objeto de debate entre arqueólogos e historiadores, uma vez que existem poucas evidências para apoiar a ideia de que as antigas civilizações da Mesopotâmia tinham conhecimento de eletricidade. Os críticos da teoria eletroquímica argumentam que a semelhança do artefato com uma bateria pode ser simplesmente uma coincidência, e seu verdadeiro propósito permanece desconhecido. A bateria de Bagdá continua a intrigar pesquisadores, alimentando a curiosidade sobre as capacidades tecnológicas das antigas civilizações e o potencial conhecimento perdido que poderia ter moldado nossa compreensão da história. O sudário de Turim é um antiquíssimo tecido de linho que exibe a imagem pálida de um homem, que algumas pessoas acreditam ser o pano que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. Ele possui aproximadamente 14,3 por 3,7 pés e mostra a representação frontal e dorsal de um homem com ferimentos condizentes com a crucificação. As origens e autenticidade do sudário têm sido objeto de intenso debate e escrutínio, com inúmeros estudos realizados para determinar sua idade e a natureza da imagem. Testes de datação por radiocarbono conduzidos em 1988 sugeriram que o sudário teria sido confeccionado entre 1260 e 1390 d.C., o que indicava que ele não poderia ser o pano de enterro de Jesus. No entanto, pesquisas posteriores desafiaram essas conclusões, com alguns cientistas propondo que a amostra utilizada para a datação por radiocarbono poderia ter sido contaminada, o que poderia ter distorcido os resultados. O método exato pelo qual a imagem foi impressa no tecido permanece um mistério, uma vez que não foram encontrados vestígios de pigmentos ou corantes. Diversas hipóteses foram sugeridas, incluindo a possibilidade de reações químicas naturais, técnicas artísticas avançadas ou até mesmo a ocorrência de radiação durante o evento da ressurreição. O sudário de Turim continua a cativar e desconcertar os pesquisadores, servindo como um poderoso símbolo de fé e constituindo um enigma que desafia as explicações científicas.
O disco encontrado em 1908 durante uma escavação no Palácio Minoano de Festos, na ilha grega de Creta, é um objeto singular e enigmático. Feito de argila cozida, possui aproximadamente 6,2 polegadas de diâmetro e apresenta em ambos os lados um intrincado arranjo em espiral de 241 símbolos. Esses símbolos parecem ter sido impressos na argila com o auxílio de selos esculpidos, representando uma variedade de objetos, animais e figuras humanas. Acredita-se que o disco de Festos tenha sido criado no segundo milênio antes de Cristo, tornando-se um dos exemplos mais antigos de texto impresso conhecidos. Apesar de muitos estudos sobre o significado dos símbolos e a finalidade do disco, o mistério ainda permanece sem solução. Alguns pesquisadores sustentam que ele representa uma forma primitiva de escrita ou proto-escrita, enquanto outros argumentam que pode ter sido um objeto decorativo ou até mesmo um jogo de tabuleiro. Ao longo dos anos, diversas tentativas foram feitas para decifrar o disco, resultando em propostas de traduções que variam desde um hino religioso até um tratado político. No entanto, a verdadeira função do disco de Festos continua a desafiar os especialistas, sendo um lembrete intrigante dos limites de nossa compreensão acerca das culturas antigas e suas tecnologias. As pedras Dropa, também conhecidas como pedras Opa, constituem uma coleção polêmica de artefatos em forma de discos que supostamente foram encontrados em 1938 nas montanhas Bayanhar, na China. Feitas de um material desconhecido, essas pedras possuem aproximadamente 9 polegadas de diâmetro, com um centro oco e um sulco em espiral gravado, contendo pequenas marcações semelhantes a hieróglifos. De acordo com relatos, as pedras foram descobertas próximas aos restos mortais de um antigo povo conhecido como Drapa ou da Zopa, caracterizado por sua baixa estatura e cabeças excepcionalmente grandes. Entretanto, a história das pedras Dropa tem sido objeto de considerável ceticismo e debate, com muitos pesquisadores questionando a autenticidade dos artefatos e as circunstâncias de sua descoberta. Os defensores das pedras argumentam que elas representam evidências de contato extraterrestre ou uma civilização antiga desconhecida. Por outro lado, alguns as consideram uma farsa ou uma má interpretação de formações geológicas naturais. A verdadeira natureza e origens das pedras Drapa permanecem envoltos em mistério, especialmente porque os próprios artefatos parecem estar perdidos ou escondidos do público. Como resultado, as pedras Dropa continuam a intrigar a imaginação e alimentar a especulação sobre os segredos de nosso passado ancestral. Os tubos de Baigon são uma série de enigmáticas formações semelhantes a tubos descobertas perto do Monte Baigon, na província de Qinghai, China. Esses tubos vermelhos ricos em ferro e com aspecto enferrujado estão incrustados na rocha e em formações de areia, com algumas se estendendo até o lago de água salgada próximo, chamado Tosa. Essas estruturas, que variam em tamanho de palitos de dente a mais de um pé de diâmetro, têm despertado grande interesse e especulações desde que foram encontradas na década de 1990. Algumas teorias propõem que elas podem ser os vestígios de uma antiga civilização avançada ou mesmo obras de seres extraterrestres. No entanto, cientistas convencionais tendem a preferir explicações geológicas, sugerindo que os tubos são o resultado natural de processos como a formação de minerais ricos em ferro através da ação de águas subterrâneas. Apesar de numerosos estudos e análises, nenhuma explicação definitiva para os tubos de Baigon foi estabelecida, deixando a porta aberta para continuar a especulação e investigação sobre esse fenômeno misterioso. Namadol é um intrigante complexo arqueológico situado na costa leste de Pohnpei, um dos estados federados da Micronésia. É frequentemente chamado de Veneza do Pacífico. Namadol é composto por uma série de ilhas artificiais e canais que cobrem uma área de aproximadamente 200 acres. O local é notável por sua arquitetura megalítica característica, onde enormes blocos de basalto de até 50 toneladas foram utilizados para construir plataformas, paredes e outras estruturas. As origens e o propósito de Namadol continuam envoltos em mistério, e os pesquisadores estimam que o local tenha sido construído entre os séculos 13 e 17 e.C. Segundo lendas locais, a construção de Namadol é atribuída à feitiçaria dos dois irmãos, enquanto outros especulam que serviu como centro cerimonial e político da antiga dinastia Saudulur. Os métodos utilizados para transportar e manipular os enormes troncos de basalto, assim como as habilidades organizacionais e de engenharia necessárias para construir uma intrincada rede de ilhas e canais, continuam a intrigar os especialistas. Namadol representa um notável exemplo da engenhosidade e determinação das antigas culturas, desafiando nossa compreensão de suas capacidades e do profundo conhecimento que possuíam. As longas grutas de Longyu são uma série de 24 cavernas notáveis criadas pelo ser humano.
Localizadas na província de Zhejiang, China, essas cavernas foram descobertas na década de 1990, perto da aldeia de Longyu. Elas foram esculpidas em siltito e impressionam por sua imponência, design intrincado e a precisão de sua construção. Cada gruta apresenta um layout único, com corredores, quartos, escadas e padrões cinzelados nas paredes e tetos. Durante a construção das longas grutas de Longyu, estima-se que mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha foram removidos. No entanto, apesar de extensas pesquisas, as origens, o propósito e os métodos de construção dessas grutas continuam sendo um mistério. Acredita-se que as grutas datam de pelo menos 2000 anos atrás, mas não há registros históricos ou inscrições que possam fornecer informações sobre seus criadores ou motivações. Diversas teorias foram propostas para explicar o propósito das grutas, variando desde seu uso como pedreira ou instalação de armazenamento até a possibilidade de serem um palácio ou uma cidade subterrânea. As técnicas empregadas para escavar e criar essa rede extensa e intrincada de cavernas, bem como a maneira pela qual os detritos de rocha foram removidos, continuam sendo um enigma para os pesquisadores. As longas grutas de Longyu representam um fascinante exemplo dos mistérios que ainda persistem abaixo da superfície, convidando-nos a questionar nossas suposições sobre as habilidades das civilizações antigas. As esferas de pedra da Costa Rica, também conhecidas como Las Bolas, são uma intrigante coleção de mais de 300 misteriosas esferas de pedra encontradas no delta do Diquise na Ilha do Cano, na Costa Rica. Essas enigmáticas esferas têm tamanhos variados, desde alguns centímetros até mais de 6 pés de diâmetro, pesando até 15 toneladas. Elas foram esculpidas a partir de diferentes tipos de rochas, como calcário, coquina e granito, e foram criadas por indígenas pré-colombianos entre 600 e 1500 EC. O propósito e o significado dessas esferas têm sido motivo de debate e especulação por muito tempo. Algumas teorias sugerem que elas serviram como marcadores para locais importantes ou tiveram significado astronômico. Outros acreditam que eram símbolos de poder ou status. No entanto, mesmo com extensa pesquisa, nenhuma explicação definitiva para a origem dessas esferas foi estabelecida, e os métodos utilizados para criar esses objetos perfeitamente moldados permanecem obscuros. As esferas de pedra da Costa Rica permanecem como um duradouro testemunho da habilidade e criatividade das antigas culturas pré-colombianas, desafiando nossa compreensão de suas capacidades e os mistérios que ainda cercam suas vidas e crenças.